Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Relatos Inexplicáveis. Mais um episódio sendo feito à distância, porque, obviamente, os nossos convidados são de todo o Brasil. Hoje eu estou com o Tarsis Gabriel, ele é de Taubaté, mas relaxa que ele não vai contar nenhuma anedota, nenhuma mentirota, principalmente envolvendo grávidas. A história dele é muito legal. Perguntei para ele, a gente entrou em contato ele entrou em contato comigo através do Instagram para contar o relato dele. Eu fiquei muito interessado em conhecer e, obviamente, seria de muito bom tom dividir com vocês que curtem o canal. Se você ainda não se inscreveu, já aproveita para se inscrever, clicar no sininho, dar aquela curtida e marcar os amigos, porque o canal está começando e a gente precisa muito da sua colaboração e da sua divulgação, beleza? Tarsis, tudo bem, meu camarada? Bem-vindo ao meu programa. Não é ao vivo, né? Tem que mudar o template aqui que está escrito ao vivo. Essa gravação não está sendo ao vivo. E eu queria saber como é que, cara, você me contou a sua história, eu achei sensacional. Eu queria que você contasse pra gente, só que, tipo, fazendo um retrospecto, qual foi a tua primeira experiência que você teve? Estranha, assim, vamos dizer. Experiência estranha. Sim. Foi mais ou menos uns 4, 5 anos de idade. O meu avô faleceu por parte de mãe. Eu sempre acordei muito cedo. E acho que eu tinha uns 4, 5 anos. Eu sempre acordava cedo e ia pro quartinho que tinha um videogame. Liguei o videogame e tal. E eu vi o meu avô entrando no quarto dele. Essa foi a primeira experiência fora do normal aí que eu tive. O seu avô tinha falecido tinha quanto tempo? Nossa, acho que fazia um mês. E o quartinho que tinha o videogame, né? Era do lado do quarto que ele ficava. E eu lembro perfeitamente, eu vi ele passando e indo pro quarto dele. Mas você viu ele em que ótica, assim? Como se ele tivesse carne viva? Você viu como Sim, fisicamente. Fisicamente ele passou e entrou no quarto dele. Mas como eu era pequeno, sim, eu lembro disso, mas como eu era muito pequeno, não dei importância e tal. Depois eu falei pra minha mãe. Aí que eu fui entender, né, que a gravidade do negócio, né? E ele tava com as roupas que ele geralmente usava? Ou tava com Sim, tava com uma calça jeans, uma camiseta social, assim. Entendi. Normal. Que doideira. E essa foi a única vez que você viu a imagem do seu avô? Não. Esse mesmo avô, eu vi ele quando eu tinha mais ou menos uns 13 ou 14 anos. Tava só eu e um primo meu, que também era neto da mesma lado da família, né? E eu tava com ele em casa sozinho, a gente tava desenhando na mesa e eu vi o meu avô passando na porta de entrada, sentido o corredor da casa. Você viu ele passando, nunca viu ele parado, tipo... Não, ele só passou, olhou pra mim e entrou. Aí, E na hora eu dei uma gelada assim, mas falei pro meu primo, né? Falei, não fica com medo, mas vamos lá na rua. Daí eu chamei ele lá pra fora, a gente foi lá fora, daí eu contei pra ele lá fora. O seu avô tinha percebido que você tinha visto ele? Sim, ele olhou pra mim. E ele nunca tentou se comunicar? Não. Nossa, até arrepiou, cara. É. Mas, tipo assim, como é que ele era com você em relação, assim? Ele era muito comunicativo, ele era calado? Quando ele faleceu, eu tinha uns 4, 5 anos, né? Como eu disse. Sim. E não tive muito contato com ele, cara. Sim, mas ele era caladão, era um cara mais alegre? Sim, não, ele era bem fechado, cara. É, né? Entendi. Porque às vezes eu gosto de saber para saber se a personalidade é a mesma, entendeu? Ou se ele, cara, né? O que acontece? Posso dar algum detalhe? Claro, à vontade, cara. Então. A palavra é tua. Esse meu avô, por parte de mãe, da família da minha mãe, é de uma família que veio de Portugal. Aí os caras, bisavô, tataravô, sei lá, os caras tinham fazenda de escravo. Então já vem um histórico aí cabuloso, cara. Sim. Então ele era bem fechadão, bem na dele. Que loucura. E esse lance de histórico, só para eu entender... ele tinha fazenda com escravos na época ou os pais dele? O pai dele. Ah, tá. Entendi. E você chegou a ver ou sentir presença de alguma alma de escravo, alguma coisa assim, lá na região? Não. Disso nunca. Assim, como
tava comentando com você antes, eu não, assim, eu não tenho, eu nunca explorei isso, nunca estudei sobre isso, mas eu sei que eu tenho uma sensibilidade. Sim. Então é aleatório, às vezes eu percebo alguma coisa e tal, mas eu acabo ignorando, mas eu Entendi. percebo, eu sinto. Entendi. Às vezes que você sente, quais são as sensações, os sintomas que você Olha, sente? muitas vezes eu vejo vultos, ou vejo materializado mesmo, e sinto assim, às vezes eu sinto energia, ou eu sinto alguma coisa muito ruim, ou eu sinto como agora, né, me senti arrepiado. Sim. Mas eu tenho essa sensibilidade, eu não sei explicar, né, porque eu não tenho o entendimento, eu não estudei, eu não desenvolvi isso, mas eu sei que eu tenho alguma sensibilidade a mais, alguma coisa extrasensorial aí, cara. Interessante, cara. Mas aí, se você teve essa visão com 5 anos, 4 anos, depois com 11, né? E aí, Mesmo. depois, o que você já viu de diferente que te chamou a atenção? Então, a primeira vez que eu tive uma experiência que me assustou foi mais ou menos com uns 16 anos, mais ou menos. Sim. Eu tava na casa de um amigo meu, a mãe dele é espírita, ou era, não sei, hoje em dia. E eu tava conversando com meus amigos, reforçando aqui que eu nunca fui religioso, então não é uma coisa que eu acreditava, ou né, uma coisa Simplesmente que talvez eu nem aconteceu, né? acreditasse, porque nunca tinha acontecido nada do tipo. E eu simplesmente desliguei. Eu tava no quarto com eles, tocando ideia, tocando violão, e eu, de repente, parecia que eu estava na visão de uma outra pessoa. Caraca. E esse dia eu cheguei a chorar de desespero, porque eu parei de enxergar com os meus olhos. Eu enxergava o quintal da casa dele e eu sabia que tinha uma menina andando lá no quintal. Uma menina, assim, modo de dizer, uma moça, né? Sim. Sei lá, uns 20 anos. E tava andando por ali e eu fiquei um tempo nessa visão. E quando eu voltei, eu comecei a chorar porque eu não sabia o que era. Eu fiquei um pouco desesperado. Depois a mãe dele me acalmou e tal, me explicou algumas coisas. E você viu os seus amigos e você viu você parado ali no quintal? Não, eu tava no quarto com ele e eu não enxergava nada do que eu tava ali. Eu só enxergava o quintal, como se eu fosse uma câmera de vigilância, cara. Eu enxergava o quintal dele com a menina andando. Caraca, que loucura. Eu achei que você tivesse, tipo, se desprendido do teu corpo e estivesse vendo vocês ali. Não, eu sentia que eu tava ali sentado e tal, mas a minha visão era outra. Mas você sentiu o seu corpo presente ou você parecia que tinha se teletransportado? Cara, eu sentia meu corpo presente. Eu sentia que eu tava parado, eu fiquei parado, Sim, né? foi só a sua visão que andou. Minha visão desligou. Foi pra outro Entendi. lugar. Entendi. Que E doideira. a mãe desse meu amigo, ela falou que talvez essa entidade estivesse precisando de alguma oração, alguma ajuda, e por eu ser a pessoa mais sensitiva ali do local, mesmo eu não querendo, foi a maneira que ela achou de pedir isso aí. Que doideira. É porque também, o que acontece? Às vezes o que você viu foi uma clarividência de algo que não estava acontecendo naquela hora. Mas que, tipo, poderia ser algo do futuro. Entendeu? Uhum. Essa moça podia ser uma moça que, tipo, sei lá, alguma menina aí que cresceu, Cara, sabe? eu fiz um desenho, desculpa te cortar, mas eu Claro, fiz um lógico. desenho dessa menina na época, Sim, e depois, se você quiser, eu te mando. claro. E como é que era o desenho? Era tipo uma menina Cara, era uma normal? menina de cabelo longo e jovem, né? Como eu disse, e ela tava como se fosse uma camisola, assim. Entendi. Que doideira. E aí você se desesperou, você buscou ajuda espiritual nessa época ou continuou? Não, eu fiquei desesperado na hora, mas depois que a mãe desse meu amigo me acalmou, me explicou, e tem uma tia minha também que era espírita, ela me explicou sobre algumas coisas, né, do espiritismo, falou, me aconselhou a eu estudar e me aprofundar, mas foi uma opção minha, não. Eu acabei aceitando e falei pra mim mesmo, deixa.
deixa acontecer aleatório e quando acontecer eu não vou desesperar mais. Então foi uma opção minha, não quis desenvolver, não quero. Mas quando acontece alguma coisa anormal comigo, eu Te chama atenção. ignoro. Já aconteceu de acordar de madrugada e saber que tem alguém em pé do meu lado. E eu ignoro, cara, viro pro lado e durmo. Você consegue ser frio, então? Sim. Você é cético e frio. Ah, não, cético eu não digo cético, mas. Não, eu já fui, né? Eu tenho outras pessoas que eu conversei aqui no Relatos e tal, e tipo, quem tá acostumado ignora, sabe? Tipo, tá, tchau, fantasma. Pum, acabou. Tipo isso. Entendeu? Agora, me diz uma coisa, qual foi o fato que mais te assustou sem ser esses, assim? Depois de aconteceram outras coisas, como é que foi? Olha, eu já fui muito cético de tirar sarro, sabe? Sim. De tirar sarro de espírito, as coisas. Depois desse acontecimento com o meu avô, com uns 13 anos mais ou menos, aí foi onde eu parei. E uma vez, acho que eu tinha mais ou menos uns 19 anos, eu tava dormindo na casa de um amigo meu, e eu tava dormindo no colchão no chão, e o meu primo e esse meu amigo estavam lá, acordados e tal, no quarto, e de repente eu acordei e olhei pra cima e tinha uma senhora parada olhando pra mim. Porra. E eu levantei, assim, né, meio sem graça e falei pra ele, né, falei, cara, não fiquem com medo, mas eu acordei e tem uma senhora aqui parada. Gente. Aí esse meu amigo falou, como assim, cara? Daí eu descrevi ela, falei, ela é um pouco baixa, cabelo curto, de óculos. Aí, me arrepiei agora porque ele foi lá, pegou uma foto da avó dele falecida e era a avó dele, cara. Sempre rola isso, né? Assim, você vê que os espaços são longos desses acontecimentos porque é aleatório, cara. E essa senhora, ela tava gesticulando de alguma maneira ou você só Não, viu? ela só tava parada de pé no quarto olhando pra mim. Eu acordei olhando pra cima e ela tava olhando pra mim. Só isso, cara. Simplesmente isso. Eu levantei assim meio com cuidado, né? E falei pra eles não ficarem com medo e tal, porque eu senti que não era algo ruim, né? Não era nada pesado. Você percebe que, tipo... Aliás, você percebe se esses espíritos estão olhando para outras pessoas ou eles geralmente estão olhando mais para você? Pra mim. Né? Parece que eles sabem quem tem a abertura. Parece que sabe que eu sou como se fosse um contato, receptor. Sim, exatamente. Que loucura. E aí, você contou pros teus amigos, você mostrou a foto? Eles ficaram calmos. O meu amigo que mostrou a foto da avó, ele se emocionou um pouco no dia. Sim. E acabou ficando por aí mesmo. Porque é muito louco, né, cara? Você, tipo... Você sabia... Tudo bem, você pode imaginar que parentes visitam você. Agora você vê, teu amigo vê, olha... Tua avó tá aqui. É muito louco, muito... eu não conhecia, né? Eu nem sabia quem era. Você não conhecia a avó do... Não. Assim, tá. Não era tua avó. Eu fiz a descrição pra ele. Sim. E ele pegou a foto. Quando ele me mostrou, que eu falei, é essa mesmo. Sinistro. E quando você vê como se fosse uma pessoa normal ou você vê, sei lá, tipo, meio normal, embaçado? Cara. Normal. Totalmente materializado, com cores e tudo. Não vejo sombra, vulto, nada. Eu vejo perfeitamente. Entendi. A maior parte das suas visões foi, tipo, vultos passando, sentir energia ou sensação, ou ver a imagem mesmo? Agora, nesse momento, não tô brincando, eu tô bem arrepiado e eu sinto como se tivesse alguma coisa aqui. Sim, entendi. Mas assim, quando eu vejo... Parece assim, quando quer se mostrar pra mim, eu vejo perfeitamente. Sim. Mas às vezes eu vejo vulto passando e não consigo identificar. Sim. Que loucura. Você... Desculpa perguntar e desculpa também até esqueci a palavra. Não é na intimidade, mas a ousadia de te perguntar isso. Você sente que às vezes a sua vida poderia estar diferente se você parasse para desenvolver essa sua habilidade? Tu sente o chamado ou só percebe isso e tchau? Cara, eu sinto
Cara, eu não quero ser. Eu não quero que pareça ser arrogante o que eu vou falar. Fica à vontade. Mas eu sinto que eu tenho um propósito. Eu sinto que eu tenho que fazer uma diferença. Aham. Mas eu não sei se está relacionado a isso. Talvez não é isso, mas cura. Mas eu sinto. Entendeu? Eu sinto, eu tenho que fazer a diferença. Eu tenho que fazer alguma diferença nesse mundo. Sei lá. E por que tu nunca buscou? Medo? Não tenho medo, cara. De verdade, eu não tenho medo. Só. Não, mas não tem medo, mas o medo de, tipo, de desenvolver a parada, se aprimorar. Porque vamos combinar, tipo, não é uma sensação maneira pra caraca. É estranho, né, cara? É meio freak, assim, tipo, tem amigos que são muito videntes, muito médio, tem uma mediunidade muito mais apurada e tal, e, tipo, já acordou no meio da madrugada com o rosto, assim, tipo, pra cara dele, sorrindo, assim. Porra! O cara tem que ter muito sangue de barata, tem que ter muito sangue frio pra não ficar... Eu já tive algumas situações, acredito que umas 3 situações de eu acordar de madrugada e ter gente na porta, ou gente parada do meu lado. Nossa, isso é muito Eu tenso. viro e durmo. Isso é muito tenso. Eu aprendi a lidar com isso. Aham, sim. Agora, em paralelo a essas histórias, você também estava me contando sobre uma possível cura espiritual que você teve. Sim. Que mais parecia uma abdução extraterrestre. Isso foi o que eu entrei em contato com você no Instagram. Exatamente, Como é que foi essa história? Me conta aí com detalhes pra gente tentar encaixar um assunto no outro. Tá bom. O primeiro que aconteceu foi em 2014. Eu trabalhava numa empresa com carga horária, era 12/36, né? Dia sim, dia não. E eu lembro que numa semana de inverno, bastante frio, isso é um detalhe que eu acho importante pelo que aconteceu. Numa semana assim, de segunda a quinta-feira, todos os dias dessa semana, entre segunda e quinta-feira, eu acordei no mesmo horário de madrugada. Assim, a segunda-feira, no caso, eu não sei porque eu não lembro de ter olhado o relógio e tal, mas eu lembro que, tipo, uns 3 dias depois eu olhei e pensei, caramba, mas de novo eu tô acordando esse horário? E aí eu lembro que na quinta-feira era um dia que eu ia ter que trabalhar. E eu levantava às 5 da manhã. E eu tava dormindo e de repente eu acordei e foi uma sensação física, tá? Eu sei que pode ter gente que vai pensar, não, mas é paralisia de sono ou o cara sonhou, mas foi uma sensação totalmente física. Eu tava como se eu tivesse deitado. Eu tava deitado numa maca ou cama, não sei. Meus 2 braços estavam presos. Minhas 2 pernas estavam presas. Eu lembro que eu tentava levantar o braço, não conseguia. Eu só conseguia pôr o queixo no peito. Só conseguia fazer assim. E eu olhava e tava tudo escuro. E eu só enxergava algumas luzes azuis, assim, ó, passando. Luzes azuis, como se estivesse passando assim, ó. Não sei se dá pra entender eu fazendo com a mão. Como assim, se fosse um giroflex, né? Um reflexo de giroflex. Uma luz azul passando. Sim. Rodando. E eu lembro que eu fazia muita força, muito esforço, muito. E quando eu fui pro lado, quando eu fiz um esforço pro lado, assim, ó, eu acordei na minha cama. Acordei sentado, suando, muito suado, muito suado. E aí entra o detalhe que eu falei, né? Por ser inverno, eu acordei muito. Eu até tirei a camisa no dia, levantei exausto. Fui até a cozinha, tomei água, voltei, deitei. E isso era o horário, né, que eu falei. Eu só não me recordo agora se era 3h09 ou 3h11 da manhã. Mas durante essa semana esse foi o horário que eu olhava no relógio e era esse horário. Sim. E eu sentei esgotado e dormi mais um pouco, né, que eu tinha que levantar 5 horas para trabalhar. Nesse dia eu trabalhei o dia todo esgotado, cara. Como se eu tivesse corrido uma maratona, sei lá. Sim. Pregado. Braço, perna, tudo com fadiga, cansaço extremo. Mas me diz uma coisa, quando você virou e acordou sentado na sua cama, você estava acordado mesmo, né? Sim. Ah, tá. Cara, é muito estranho. Como se fosse uma cena de filme. Quando eu fiz assim, eu me teletransportei pra cama. Essa foi a sensação que eu tive. Sim.
Mas quando eu estava preso, era uma sensação física. Eu fiz força, eu fiz muita Como é que força. estava a sua respiração? Com as pernas. Você estava conseguindo respirar? Sim, eu respirava, eu só estava amarrado. Minha cabeça não estava amarrada, porque eu conseguia pôr no peito. Tá, mas você E estava até comentei conseguindo... com você. Você estava calmo, você estava tranquilo, assim, não? Eu estava tranquilo, mas eu fiz muita força porque eu queria sair. Entendi. É porque a paralisia do sono, já tive muitos episódios, e o que dá o maior incômodo é quando você percebe que você tá com uma taquicardia e você tá com uma uma apneia do sono. Isso eu não senti. É, né? Eu não senti taquicardia, eu não senti, cara. Tanto eu só é- senti esforço físico, só Sim, não fiquei sim. nervoso, nada. É, porque tanto é que, por exemplo, muitos afirmam que a paralisia do sono é um passo do desdobramento, né? E um passo pro sonho lúcido. Então eu já tive sonho lúcido algumas vezes, mas sempre por pouco tempo, porque eu tive hiperventilava, não conseguia respirar direito, ou seja, eu tava tipo com uma apneia do sono, entendeu? Eu parava de respirar. E aí a taquicardia. E detalhe, as minhas paralisias do sono, em sua grande maioria, eu só saía quando eu respirava fundo e chamava o nome de Jesus e contava 1, 2, 3 e tou, saía. É braba, muito, muito louco isso. Aí beleza, aí você teve esse episódio, e aí você chegou a ter esse episódio quantas vezes? Então, esse episódio até te falei pelo Instagram. Eu conversei com um amigo que estudava o assunto, né? Infelizmente ele faleceu esse ano aí por conta da Covid. Putz. E ele me falou, cara, quando você estiver tomando banho, apalpa seu corpo, vê se tem alguma coisa diferente. Eu optei nem fazer até hoje, cara. Eu nunca quis saber, cara. Porque eu acho assim, se eu achasse alguma coisa, tem um negócio diferente aqui. Eu vou fazer o quê, cara? Se realmente existe abdução e eu fui abduzido, eu vou fazer o quê? Entendi. Se eles podem fazer isso sem eu perceber ou sem eu poder reagir, ué. Tá, mas deixa eu te perguntar, com tantas experiências sobrenaturais de cunho espiritual, o que te faz pensar que essa experiência tem a ver com ufologia? Então, cara, eu vi uma matéria uma vez num canal. Posso falar o canal? Claro, lógico. Então, eu vi um vídeo no canal Nostalgia, né? Sim. Do Felipe Castanhari. E lá uma moça relata que foi abduzida e tal, e ela via essas luzes azuis. Então, quando eu vi o vídeo dele, que eu assimilei, eu falei, caramba, luzes azuis passando, muito estranho. É daí que eu associei com a abdução. Eu falei, se existe abdução, existe uma chance de eu ter sido abduzido. Entendi. Mas eu não sei se um dia eu vou saber mesmo. Quantas vezes isso aconteceu? Então, como eu falei pra você, em 2018 eu saí do meu trabalho assalariado, né? Passei a ser autônomo. Até hoje trabalho por conta. E eu tava com uma dor muito forte no joelho. Eu não tava conseguindo esticar a perna. Tava andando até meio com o joelho dobrado. Tava doendo bastante. Até falei pra minha esposa, eu falei, eu não posso ficar ruim agora. Porque agora eu tô trabalhando por conta própria e como é que eu vou fazer? Não posso. E nessa semana, eu não lembro o dia certo dessa semana, desse fato, mas teve um dia que eu fiquei sozinho em casa. Minha esposa, ela foi pra casa da mãe dela, alguma coisa do tipo. E eu deitei no quarto, fechei a porta, tudo escuro. Eu sempre durmo, quando eu tô sozinho, eu sempre apago tudo, durmo no escuro total. E antes de dormir, eu mentalizei e pedi. Como eu disse pra você, não de forma religiosa, mas eu pedi. Falei, se existe uma força superior, um ser superior, por favor, me ajuda, porque eu não posso ter um problema agora. Eu preciso me livrar desse problema. E beleza, dormi e nessa noite eu acordei, mesma coisa. Eu senti como se meus braços e minhas pernas estivessem presos, mas eu não lembro muita coisa, porque esse foi mais rápido. Foi assim, eu parecia que eu estava no quarto mesmo, mas eu tive essa sensação de estar amarrado
e de que tinha alguma coisa do meu lado, mas eu não lembro de luz azul nesse caso e não foi assim 100% igual o outro. Mas foi a sensação muito parecida de estar preso e de ter alguém, alguma coisa ali. Eu senti que tem alguma coisa. E fiz um pouco de força. No outro caso eu não senti medo nem desespero, eu só fiz força mesmo. E eu pensei comigo que não ia adiantar fazer força e eu só parei de fazer força, fechei meu olho. E aí só no outro dia que eu acordei, não vi horário, não sei nada do que aconteceu. Dessa vez eu dormi mesmo até o dia amanhecer e acordei sem brincadeira nenhuma, com o joelho 0 bala, cara. Joelho perfeito, esticando a perna e sumiu. Até hoje eu não tive mais problema. Pô, que doideira. Maneiro. Eu falei com um amigo meu que ele faz meditação e é um cara que se aprofunda bastante nesses assuntos. Ele me disse que eu recebi uma cura espiritual, porque eu pedi com sinceridade, né? Foi um pedido sincero mesmo, de necessidade, pedi com o coração aberto, e ele acredita que pela minha índole e tudo mais, eu recebi uma cura espiritual. Sim. Isso foi em 2018, né? 2018, é o mais recente. Foi o mais recente que você passou. Sim. Você chegou a tentar fazer algo parecido para algum parente ou algum amigo que tivesse convalescendo, alguma coisa assim? Não. Eu já pedi pra... Eu já pedi auxílio pra minha mãe. Já pedi assim pra... Não com relação à saúde e tal, mas pra guardar ela ali. Sim. Mas ela estava passando por algum momento específico ou Não. só pediu proteção? Sim, eu pedi proteção porque a minha mãe ela é um pouco complicada. Então foi por conta disso. Minha mãe é uma pessoa bem difícil de lidar. Entendi. E melhorou? E às vezes a gente quer fazer algo, mas ela não permite. Então fica difícil, hein? Por isso eu acabo pedir essa intervenção, digamos assim. Existem muitas pessoas assim. É brabo. Mas Deus com certeza viu a sua intenção. E um dia ela vai ver isso de quantos olhos. Eu tô sentindo o cheiro aqui das essências do Alchemy Lab. São óleos essenciais do Joel Aleixo, ele é alquimista e faz umas essências muito maneiras. Essa aqui se chama Imunosinergia e ela induz o aumento da sua imunidade através de sensores cerebrais ativados pelos cheiros, né, dos óleos essenciais da natureza. Nossa, é maravilhoso. Aí eu fico cheirando isso o dia inteiro. É uma delícia. Enfim. Agora, cara, se eu fosse você, eu tentava, assim, tipo, já que você teve tanto merecimento, sabe? Tipo, e você não quer buscar algo de forma prática, assim, tal, né? Eu acho que você devia fazer uns testes, assim, uns experimentos, entendeu? Ver alguém que você conheça que esteja doente, ver se você consegue interceder através da oração, porque, cara, você tem contato... Eu já fiz algo do tipo com a minha filha, a mais velha. Ela sempre, quando era mais novinha, ela sempre teve bronquite asmática. Sim. Então, quando ela tinha crise, as coisas, eu sempre colocava a mão na cabeça ou no peito dela e mentalizava para ela melhorar. E, assim, não sei se teve efeito imediato, mas hoje ela é muito mais forte, bem mais forte, não depende de bombinha, de nada, cara. E ela dependia? Dependia. Olha que doideira. Mas é o que eu disse, eu não sei se eu fiz isso, mas se eu tive influência foi a médio e longo prazo, não foi imediato. Claro. São poucas as cirurgias espirituais, os tratamentos espirituais que são imediatos. Pelo menos do pouco que eu conheço, né? Tem gente que faz tratamento espiritual e faz muitas sessões. E depende muito do merecimento também do espírito e tal, da pessoa e tudo mais, entendeu? Às vezes existe um processo kármico e a gente não sabe. Eu sei lá, eu evito pensar nisso porque, tipo, a gente quando pensa que existe karma, a gente automaticamente se coloca num lugar de fragilidade onde
a gente um dia pode ficar doente ou acontecer alguma coisa, não, tem que acontecer, sabe? É muito ruim pensar isso, saber que a gente tá vulnerável a essas coisas, sabe? Mas é brabo, cara. Eu acho que, sei lá, se eu fosse você, eu dava uma avaliada e via se, tipo, existe a possibilidade de você exercer algum papel, sei lá, que ajude as pessoas como você já ajudou, entendeu? Porque é uma parada de merecimento, cara. Eu consigo linkar isso mais com a parte espiritual do que com uma abdução, sabia? Porque, tipo, abdução, tu já viu alguma coisa no céu, assim, tipo de OVNI, caramba, 4? Só uma vez que eu lembro, assim, de ver algo mesmo no céu, só uma vez eu tava com um amigo meu. Como é que foi? Você tinha quantos anos? Eu tinha mais ou menos uns 16 anos, tava voltando da escola à noite e Sim. eu vi como se fosse uma massa. Como se fosse, não sei explicar, uma massa no céu e ela foi diminuindo o volume assim e sumiu. E ele viu a mesma coisa, esse meu amigo viu a mesma coisa. Era qual distância, assim? A distância da altura das Cara, nuvens? tava muito perto e essa massa foi reduzindo o volume e ao mesmo tempo foi indo em profundidade e sumiu. Caraca, era a massa que brilhava? Qual era a cor dela? Não, era meio avermelhado. Não brilhava, mas era meio avermelhado. Um vermelho forte, tipo esse aqui, assim, tal, ou um vermelho mais suave? Ah, era um vermelho mais suave. Caraca, que loucura. Que loucura. E ele tinha algum movimento específico ou ele ficava Não, só parado? isso mesmo. Ele tava parado e foi reduzindo, foi diminuindo o volume, indo em profundidade e sumiu. Quanto tempo que você teve esse contato? Foram quantos segundos? Ah, uns 10 segundos. Caraca, e teu amigo viu também no mesmo tempo que você? Mesma coisa. Mesma coisa, ele viu a mesma coisa. E qual foi a reação de vocês? Ah, foi assim, susto, né? A gente ficou surpreendido, né? Se olharam e falou, caraca, que é isso? Exatamente. Doideira. Que horas era, mais ou menos? Ah, a gente saía da escola umas 11 da noite, era umas 11h20, eu acho, da noite. Era de noitão já, né? Era noite. O tempo tava aberto e tal? Tava aberto. Eu pergunto isso porque, tipo, são detalhes que fazem toda a diferença para quem for, para quem estiver assistindo, né? Para fazer sua própria análise e tal, né? Ter pelo menos essas informações, essas referências. Cara, gostei muito dos relatos que você passou. Eu acho que envolve muito mais o lado espiritual do que o lado ufológico. E se eu fosse você, eu buscaria ajuda nessa parte, porque você, assim, muitas pessoas podiam estar sendo salvas por você nesse momento, entendeu? Muitas pessoas podiam estar dependendo. Forte isso, cara. Cara, muitas pessoas podiam estar dependendo de um toque da tua mão por intercessão divina. Claro que quem cura é Deus, né? Mas ele manda ferramentas para trabalhar em nome dele. E às vezes você é uma ponte muito forte, sacou? A mesma maneira que você se salvou, aliás, que Deus ou as forças sobrenaturais te salvaram da dor no joelho e você tirou uma enfermidade da tua filha. Tem muitas pessoas aí, imagina, cara. Eu fico pensando, caraca, se eu tenho o poder da cura e não trabalho ela, tipo, imagina quantas pessoas eu podia tirar da cadeira de roda, imagina quantas pessoas eu podia fazer se sentir melhor, entendeu? É muito louco falar isso, mas, tipo, com o meu trabalho de ator e humorista, já é suficiente para receber muita mensagem, tipo, de gente agradecendo e falando, cara, muito obrigado. Durante uma época muito difícil da minha vida, o que me fazia me sentir melhor eram os vídeos da parafernália ou do teu canal que você faz e que me ajudaram muito a sair do buraco, da crise, sacou? Então, assim como eu acho que a música salva, a arte salva, né? O humor salva, eu acho que a gente também tem outras ferramentas que podem trabalhar no mundo espiritual e físico, né? Que, tipo, imagina, você dando um passo em alguém, tipo, e a pessoa melhorando muito. Eu fico sempre pensando, caraca, seria um baita de um desperdício. Aliás, seria um baita de um pecado eu desperdiçar isso. Entendeu? Quando a minha mãe era viva, eu fazia massagem nela, assim, tal. Ela fala, tô com a falta de ar, tô passando mal. Eu fazia, tipo, 5 minutos de massagem nela, ela dormia, apagava, ficava bem pra caraca. Entendeu?
Eu acredito que eu tenho alguma coisa de cura, assim, e tal, tipo... Então, por mais que eu não estude isso, eu tento usar na minha filha, tá, nas pessoas e tal. Já aconteceu, cara, tipo, de eu estar fazendo massagem, assim, tal, em parente, tal, e por dentro tá ali. Pai, Mentalizando. tudo Acho que mal muita dessa gente pessoa. deve fazer isso, né? Não sei. Tomara que sim, né? Na hora ali da Cen- necessidade, acho que é a única coisa o que tem. cenário. Não, mas eu mesmo que a pessoa não tenha problema nenhum. Eu limpo, sabe? Tipo, pai, tira toda essa enfermidade, tira toda a inveja, olho grande dessa pessoa, tira o espírito de ódio, espírito de vício, cai por terra. Eu penso muito assim, cara. Eu parei, tipo, de orar e só pedir, sabe? Eu oro hoje em dia agradecendo, dando graças por tudo, sabe? Pelos olhos, pela minha boca, pelos meus dentes, pelas minhas pernas, pelos meus órgãos todos, sabe? Pelo meu cabelo, por tudo, mano. É o que eu tava falando pra você. Eu não sou religioso, não, eu não acredito em religião. Eu acredito nas pessoas, acredito em energia, acredito num ser superior. E eu sou muito aberto. Sim. Então, Cara, não é você porque eu não já é acredito em praticamente. religião que eu, assim, eu acredito. Mas a religião é um entrave muito. É um entrave muito complexo, entendeu? Por exemplo, Sim. você, tipo, não tem religião, mas você é um agnóstico. Você já é um Sim, eu agnóstico. sou um agnóstico teísta, né? Entendeu? Eu acho que o budismo é uma religião, né, uma doutrina que prega muito isso, não é tipo, não é Deus e tal, é uma força superior e tal, e né, você tem o poder de cura. Eu acredito na pessoa que usa a religião como ferramenta, se usar da forma correta, aí sim. Exatamente, é. E você pode usar isso como você quiser, cara. Tipo, não se baseie nas religiões, nos defeitos das religiões modernas para tipo se privar de nada, não. Tem muito evangélico aí o cara é picareta, assim como tem muito macumbeiro picareta, assim como tem muito espírita picareta, muito muito padre, né, católico picareta. Mas você tem que, tipo, ver qual é a doutrina que você mais se identifica e lê sem compromisso, cara. Pega o livro de Kardec, pega a Bíblia, vai lendo, lê o livro dos espíritos, sabe? Porque quando a gente começa a buscar, as coisas vão mudando na nossa vida. Então, tipo, as coisas vão se abrindo de uma maneira incrível. É bizarro. Conheci várias pessoas assim. Quanto mais eu ia passando, tipo, é como se o mundo espiritual estivesse falando: opa, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Aí já vai abrindo os caminhos, sacou? E aí você vai ver, cara, as coisas se refletindo na tua vida profissional. Tu vai ver os trabalhos vão chegar. Entendeu? Isso é muito louco, cara. Eu acredito muito nas forças do universo. Eu tenho a minha doutrina cristã, né, evangélica, mas eu acredito em tudo, cara. Acredito. Talvez isso tenha me trazido até aqui. Pois é. Entendeu? Esse bate-papo é um relato inexplicável que, tipo, tô te dando um alô de quem já conversou com uma galera, sabe, sobre isso e tal. E realmente é um trabalho, cara. É um trabalho, sabe? Eu acredito em bastante coisa e eu acho que não estamos sozinhos no universo, tanto física quanto espiritualmente, né? Com certeza. É isso. Pô, Tarso, eu queria te agradecer demais aí, mano, pelo tempo que você se predispôs aí a contar a tua história, a dividir aí a tua história com a gente. Tenho vários amigos, vários colegas que já contaram histórias muito parecidas com as suas e isso só me faz pensar que realmente são evidências cada vez maiores, né, e mais claras sobre esse universo, né, inexplicável. E quero te desejar muita saúde, muita fé, né, e muita força para você conseguir o teu caminho. E queria agradecer a você que está vendo esse vídeo aqui. Se você tem relatos interessantes, se você tem relatos inexplicáveis, manda uma mensagem para mim lá no Instagram, Daniel Curi, Curi. Tem um selinho azulzinho lá, não quero tirar onda não, mas tem um selinho azulzinho lá. Manda mensagem para mim, conta o teu caso, manda um áudio se você preferir, que com certeza eu vou ouvir, vou te responder, vou te dar atenção. E se essa história foi legal, como a do Tarsis, quem sabe você não participa daqui do Relatos Inexplicáveis pessoalmente ou à distância, né? Porque se você for do Rio, a gente pode gravar junto, né? Sem problema nenhum. Tarsis, muito obrigado. Saúde para você, para tua família, para tua filhota. Qualquer coisa que precisar. Cara. E tudo que eu contei para você aqui, acho que
são muitas poucas pessoas que sabem, assim, que eu já dividi isso. Sim. Pô, que bom que você confiou em mim e no meu projeto. Com certeza vão ter nos comentários aí muitas pessoas que vão se identificar com você enfim, vão gostar de ouvir a tua história. Beleza? Meu camarada, fica com Deus. E vocês também, fiquem com Deus aí. Um abraço forte. Assistam os outros episódios aqui do Relatos Inexplicáveis. Tem episódio pra caramba. Tem lives. Tem episódio sobre ufologia. Tem episódio sobre casas mal-assombradas. Tem episódio sobre contatos sobrenaturais. Tudo o que você gosta aqui no canal Relatos Inexplicáveis. Beijo grande. Fiquem ligados. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho para saber quando vai rolar um vídeo novo. Beleza? Forte abraço. Até a próxima.